Capítulo 26, Ancestral e Mineiro, indo para o Estado Médio. O velho Ming ascendeu ao reino superior do reino Ejar, o reino inferior em que Gu Shangji estava agora. Naturalmente, o velho Ming nunca havia mencionado esse assunto para ele. Foi o original que vasculhou e descobriu que o velho Ming era deste reino inferior, e foi por essa razão que ele permitiu que o velho Ming o acompanhasse em sua viagem. Gu Shangji só se lembrou disso depois que Su Qingji mencionou o Estado Médio para ele. Com a identidade do velho Ming, seria muito mais fácil para eles vagarem pelo Estado Médio. Qingji irá organizar tudo então. Gu Shangji acenou para ela em resposta. Ele não tinha nada para se preocupar quando Su Qingji fez o trabalho sozinha. Depois que Su Qingji saiu, Gu Shangji ponderou por um tempo e então disse para o ar: Velho Ming, você ascendeu do Estado Médio cerca de 30.000 anos atrás, certo? Uma onda de flutuações apareceu no ar, e a figura do velho Ming surgiu do vazio. Com um tom cheio de respeito, ele respondeu: Meu senhor, este escravo realmente ascendeu do Estado Médio deste reino Ejar cerca de 30.000 anos atrás. Quando eu tinha acabado de chegar no reino superior, eu não estava familiarizado com nada, e terminei sendo capturado por um poderoso cultivador do reino superior que me transformou em um mineiro. Felizmente, eu conheci um ancião da família, Gu Shangji, que resgatou esse velho escravo. Foi tudo graças a esse ancião que esse velho escravo poderia escapar daquele mar de sofrimento, ou esse velho escravo teria morrido naquelas minas. O velho Ming se emocionou ao falar desse passado. Os cultivadores do reino inferior acreditavam que a ascensão era algo grandioso, mas na realidade era algo completamente oposto. Quando os cultivadores que não têm antecedentes ascendem ao reino superior, seu único destino é serem pegos por algumas existências puldarussas do reino superior para serem mineiros e trabalhadores manuais. Eles perdem toda e qualquer dignidade e passam o resto de suas vidas fazendo tarefas domésticas. Aos olhos do velho Ming, aquelas forças do Estado Médio que tinham conexões no reino superior estavam apenas fingindo. Seus ancestrais, por outro lado, provavelmente estavam minerando minério espiritual em algum canto do reino superior. Por causa disso, o velho Ming sentiu imensa gratidão pela família Gu. Ele teve a sorte de encontrar aquela pessoa nobre da família Gu. Eu irei para o Estado Médio em 3 dias, para que você possa checar sua família quando estivermos lá. Gu Shangji disse com um leve sorriso. Depois de finalmente descer para o reino inferior, o velho Ming também deve estar ansioso para ver como seus descendentes estavam depois que ele partiu naquela época. É que ele não poderia sair sem a permissão de Gu Shangji devido à sua identidade e missão. A permissão repentina de Gu Shangji comoveu o velho Ming, e ele agradeceu: Obrigado por mostrar tanta consideração por este velho escravo, meu senhor. Gu Shangji acenou com a mão em resposta e disse: Velho Ming, não há necessidade de tal cortesia, é o mínimo que você merece. Gu Shangji pode ser um vilão que nasceu para atropelar os filhos favorecidos do céu, mas ele não era um tolo indelicado. O velho Ming não era um estranho. Esse pequeno gesto dele poderia não apenas fortalecer a lealdade do velho Ming, mas também mostrar sua magnanimidade. Como poderia Gu Shangji não tirar tal vantagem? 3 dias se passaram em um piscar de olhos. Um barco voador extremamente lindo pairava alto no céu fora da Terra Santa de Taichuan.
Raios brilhantes de luz e runas místicas moviam-se ao redor do barco. Se alguém olhasse de perto, veria pilares de luz com pinturas majestosas, pavilhões imperiais envoltos em névoa imortal, fontes cheias de águas cristalinas e flores perfumadas que poderiam roubar a alma. O barco parecia extremamente luxuoso enquanto flutuava entre as nuvens. Era um hidroavião exclusivo construído para Gushangji por todas as principais forças do deserto oriental, e não tinha um preço pequeno. Para ser franco, cada centímetro do barco voador era sinônimo de luxo e riqueza. Até mesmo os discípulos de várias terras santas arregalaram os olhos com admiração quando a viram, sem falar nos cultivadores comuns. Nenhum deles tinha visto um barco voador tão majestoso em sua vida. Todo mundo com certeza deu tudo de si. Gushangji riu quando viu a tela de alto perfil. Ainda assim, ele gostou. É apenas um brinquedinho, nada é exagerado se faz o jovem Lord feliz. Os anciões saprimos, mestres da seita e patriarcas das principais forças rirão. O jovem Lord Gu parecia satisfeito com a hospitalidade deles, e isso foi o suficiente para eles se alegrarem. Afinal, era evidente para eles que este jovem Lord não era alguém que gostava de manter um perfil baixo. Gastar tanto neste lindo barco voador não era uma perda, desde que eles pudessem obter sua apreciação. Eles tinham suas prioridades em ordem. Jovem senhor, por favor. O senhor sagrado de Taishuan pediu a Gushangji que embarcasse primeiro no barco voador, com uma expressão reverente. Ele foi considerado o cão de colo número 1 de Gushangji. E embora os cães de colo fossem desaprovados, todos ao seu redor tinham inveja dele. Gushangji deu-lhe um leve aceno de cabeça e embarcou no barco primeiro. Os outros seguiram alguns passos atrás dele, não ousando andar na frente dele. Desta vez, a geração jovem de todo o reino estava indo para o estado médio. Havia o Voidyang Holy Sun, a Voidyang Holy Maiden, o jovem imperador da dinastia do Grande Sol, o jovem mestre da antiga família Xiao e muitos mais. Todos eles estavam no topo entre a geração mais jovem no Eastern Wilderness. Mas a pressão que eles sentiram de Gushangji foi 1000 vezes mais aterrorizante do que a que eles sentiram dos mais velhos. Alguns deles quiseram avançar para uma conversa, mas não puderam deixar de tremer de admiração e engolir suas palavras. Em comparação com eles, o primeiro cão de estimação de Gushangji, Xuxian, estava em uma posição vantajosa. E Shen logo será espremido, então quem será o próximo filho predileto do céu? Gushangji não pôde deixar de murmurar para si mesmo. O que você quer dizer, jovem lord? Suas palavras surpreenderam Sukingji, que estava ocupada massageando seus ombros, pois ela não conseguia entender por que ele disse tais palavras do nada. Kingji, você quer me seguir de volta ao reino superior? Gushangji de repente perguntou com um sorriso. Em dias normais, Sukingji ficaria muito interessado quando ele falasse sobre o reino superior, mas agora, sua expressão não mostrou nenhuma mudança, e ela disse: jovem senhor, você não usou essa mesma pergunta para tirar vantagem já várias vezes. Que aborrecido! Gushangji balançou a cabeça, e então gentilmente a trouxe para seu abraço. Ele adorava ver a exibição insincera de Sukingji quando ela estava realmente irritada. Com certeza, não importa quem e onde eles estivessem, intimidar as mulheres era o que os homens mais gostavam de fazer. Estrondo.
Logo, o vazio lá fora ficou turbulento e desencadeou um furacão. Raios brilhantes de luz e runas místicas explodiram ao redor do luxuoso barco voador enquanto ele esmagava o espaço ao seu redor e começava a galopar pelo vazio em alta velocidade, em direção às terras do Estado Médio. Capítulo 27 – Velho monstro assumindo, sobrenome Lin. O Estado Médio era uma terra de pessoas extraordinárias ricas em ti espiritual, dragões ocultos e tigres agachados. Além das muitas terras santas e grandes dinastias que existiram por milênios, havia também muitos grandes clãs e famílias antigas. Criaturas antigas com bases de cultivo puldarussas moravam dentro de extensões intermináveis de montanhas sagradas. Apenas com sua força, eles poderiam dominar uma região do mundo sem problemas. Além dos humanos, o Estado Médio também teve outras raças, que surgiram em tempos imemoriais. Extreme Dale Academy, Cidade Celestial Central, Estado Médio. Um grupo de jovens homens e mulheres ouviu em silêncio a explicação de seu professor sobre o cultivo. A professora em questão era uma jovem beldade vestida com vestes coloridas. A fina camada de maquiagem em seu rosto aumentou seu charme. Sua pele era como um jade leitoso, e seu cabelo caía atrás dela como nuvens. Suas vestes soltas não faziam nada para esconder sua figura alta e rechonchuda que era gorda onde deveria estar e magra onde deveria estar. Chamá-la de feiticeira deslumbrante não seria um exagero. Nesse momento, seus olhos ficaram gélidos e ela jogou a tira de jade em suas mãos na direção da mesa de um jovem cochilando. Lin Tian, como você ousa dormir na minha aula de novo? A terra do Estado Médio foi dividida em 8 domínios, e entre eles, a Cidade Celestial Central era o mais próspero. Muitas seitas supremas e antigas ortodoxias tiveram suas raízes neste lugar. A Academia Extrema Dale também era conhecida como a Academia dos Gênios Celestiais. Muitos talentos prodigiosos e jovens heróis se reuniram nesta academia de várias forças. Não seria um eufemismo chamar todos os jovens homens e mulheres que ingressaram na Extreme Dale Academy de Anata da Cultura. Teriam ilustres realizações futuras. Muitos lords sagrados, imperadores e patriarcas no Estado Médio já foram alunos da Extreme Dale Academy quando eram jovens. Havia uma exceção nesta sala da academia, no entanto. Os olhos da linda professora vomitaram gelo enquanto sua raiva aumentava e seu corpo tremia. Podia-se ver claramente seu ódio pelo aluno negligente que roncava em sua presença. Os outros alunos da classe não podiam deixar de mostrar desdém e ridicularizá-lo quando viram que ele ainda estava roncando como um urso perto deles. Quem permitiu que esse lixo entrasse na Extreme Dale Academy? Ele é uma vergonha para todos que vivem sob este céu. Isso mesmo. Se não fosse pelo fato de que ele é da antiga família Lin, e sua irmã é uma anciã da academia, ele nunca teria a chance de sentar na mesma classe que nós. O ancião Lin Qiuhan deve estar atormentado pelo infortúnio de ter um irmão tão inútil. Os alunos olharam para o menino adormecido com os olhos cheios de desprezo e murmuraram entre si. Claro, aquele de quem eles estavam falando não era outro senão Lin Tian. Ele era uma celebridade bem conhecida na Extreme Dale Academy, pois era o meio-irmão da beleza de túnica solta que estava na frente deles. Ele não apenas tinha um talento abismal para o cultivo,
mas também era um desperdício inútil de ti espiritual que se recusava a trabalhar duro em seu cultivo e muitas vezes dormia na aula. Chamá-lo de desperdício de ti espiritual e fardo para o estado médio não fazia justiça à sua inutilidade. Sua irmã Lin Kyuhan, no entanto, era a mais jovem e bela anciã da Extreme Dale Academy, com pretendentes que não se podia contar em uma dúzia de mãos. Até os santos filhos das várias terras santas e os jovens imperadores das grandes dinastias a perseguirão. O futuro de Lin Kyuhan era ilimitado. Ainda assim, esse Lin Qian era mais famoso na Extreme Dale Academy se a popularidade dos dois fosse comparada. Lin Qian. Vendo que Lin Qian se recusou a acordar, a raiva da Bela cresceu, e ela levantou a voz enquanto caminhava em direção a ele. Parecia que seu grito alto surtiu algum efeito, e o menino pulou de pé. Ah! Este rei se recusa a aceitar isso. Lin Qian gritou e olhou ao redor com uma expressão confusa, ainda atordoado como se não tivesse realmente acordado. Onde está isso? Quem é você? Esse rei. Ha ha ha, que palhaço! O que diabos essa escória sonhou agora? Palavras cheias de zombaria reverberaram na sala silenciosa. Ainda mais desgosto cobriu o rosto de Lin Kyuhan quando sua raiva a trouxe perto do ponto de explodir. Não só esse bastardo dormiu na aula dela, ele ainda teve a coragem de perguntar quem ela era. Embora ele fosse seu irmão, não havia como ela deixá-lo ir por sua imprudência desta vez. Ela deve lhe ensinar uma lição. Reino Azul, Estado Médio, Celestial Central. Então é assim. Lin Qian apareceu como se não tivesse visto a leoa na frente dele enquanto murmurava para si mesmo. Suas emoções estavam um turbilhão, mas logo ele voltou de seu torpor. Inesperadamente, ele, o digno Rei Deus do Massacre dos Céus, reencarnou. O velho e lixo Lin Qian não existia mais, pois ele, o Supremo Rei Deus, o substituiu e voltou à vida. Ele era o Rei Deus mais forte de sua geração, intitulado Rei Deus do Massacre dos Céus, que era conhecido por ser tão forte que as pessoas acreditavam que ele poderia até rivalizar com os céus. É só que quando ele passou pela tribulação da ascensão, ele encontrou uma terrível fenda espacial e caiu antes que pudesse entrar no mítico reino superior. Mas os céus tiveram misericórdia dele, e um raio imortal de sua alma remanescente escapou e assumiu o corpo desse jovem em terras estranhas a ele. Ainda assim, Lin Qian tinha algumas dúvidas. Em seu mundo original, só se podia ascender ao mítico reino superior depois de alcançar o reino do Rei dos Deuses, mas aqui, as pessoas podiam ascender assim que alcançassem o reino do falso Deus. Nesse caso, não seria fácil para ele ficar no topo deste mundo com suas memórias de vidas passadas. Lin Qian não pôde deixar de mostrar uma expressão presunçosa e confiante enquanto pensava sobre isso. Quanto àqueles que o desprezarão, ridicularizarão e oprimirão. Ele, o digno Rei Deus do Massacre dos Céus, vai dar um tapa em seus rostos e pisoteá-los sob seus pés mais cedo ou mais tarde. E com seu poder e conhecimento, até mesmo a obsessão do antecessor por sua meia-irmã não foi problema. Mais cedo ou mais tarde, ele vai roubar o coração dela e empurrá-la para baixo dele para satisfazer a paixão e desejo de seu antecessor, já que o próprio antecessor não teve a coragem necessária para fazer isso. Quanto à moralidade em relação às relações de sangue e outros enfeites. Para uma existência de seu nível,
Esse absurdo não valia a pena se preocupar. Lin Tian, por que você está sorrindo como um idiota? Se você não conseguir entrar no reino do mar espiritual até o final deste mês, você será expulso da Academia do Extremo Dale. Incomodar com você. Lin Qiuhan não pôde deixar de franzir as sobrancelhas enquanto observava Lin Tian ignorá-la, e seu tom ficou mais áspero. Lin Tian não era um herdeiro legítimo e, em vez disso, era filho de uma empregada e tinha um talento abismal para o cultivo. Sua situação na antiga família Lin não era muito boa, e ninguém na família o acolheu. Lin Qiuhan tinha um coração naturalmente gentil, então ela cuidaria dele em dias normais. Mas a contínua falta de interesse de Lin Tian em melhorar a si mesmo a decepcionou. O reino do mar espiritual é tão poderoso assim. Muito menos um mês, eu posso entrar no reino do mar espiritual em meio-dia. Lin Tian proclamou com arrogância em seu tom, e observou os discípulos ao redor com olhos cheios de desdém e desprezo. Lin Qiuhan sentiu que ele estava realmente sem esperança agora, então ela balançou a cabeça em total decepção. Ao mesmo tempo, uma explosão de risos irrompeu na sala de aula silenciosa. Todos sentiram que Lin Tian ainda estava perdido em um sonho e não sabiam que ele havia acordado. Lin Tian, por outro lado, ignorou o ridículo. Ele era alguém que já esteve no pico do reino do Rei dos Deuses, então como esses pirralhos que ainda estavam molhados atrás das orelhas abrangem a vastidão de seu grande conhecimento. Ele vai esbofeteá-los em seus rostos em breve. Estrondo. Uma turbulência espacial causou uma explosão no céu, enviando os ventos ao redor para uma grande turbulência. Um barco voador extravagante apareceu no céu do nada. Coberto de raios sagrados de luz com runas divinas fluindo ao redor de seu corpo, o barco voador chegou ao território do Estado Médio a uma velocidade vertiginosa. As vestes de Gu Shangji esvoaçavam ao vento, e seu cabelo preto escuro dançava ao redor enquanto ele olhava para baixo. Uma nova criança favorita do céu foi detectada. Um prompt do sistema repentino soou em sua mente, e ele ficou atordoado. Será que o valor da fortuna de Yeshen havia decaído muito rapidamente, então ele iria enfrentar um novo filho predileto do céu? Parece que ele terá outro alho poró para cortar muito em breve. Este velho escravo nunca esperou pisar na terra do Estado Médio novamente na minha vida. Eu me pergunto o que aconteceu com a família que deixei para trás 30.000 anos atrás. O velho Ming respeitosamente ficou atrás de Gu Shangji e murmurou para si mesmo enquanto olhava para a paisagem abaixo. Suas emoções flutuaram enquanto ele observava as montanhas, rios e planícies desconhecidos em transe. 30.000 anos foram suficientes para transformar os mares em campos de amoreiras, e a antiga cidade que ele lembrava poderia ter se transformado em ruínas. Vilfic, mares se transformando em campos de amoreiras, ocorrência de grandes mudanças após um longo período de tempo. Sentiu nostalgia, mas mais do que isso, sentiu um certo medo no coração. O que aconteceu com seus descendentes? Eles ainda estavam por perto. Senhor Ming, você ascendeu ao reino superior do Estado Médio. Su Qingji perguntou surpreso. Esta foi a primeira vez que ela ouviu falar de tal assunto. Ela pensou que o velho Ming era como Gu Shangji, alguém que nasceu e foi criado no reino superior. De fato, antes da minha ascensão, este velho escravo uma vez criou uma família Lin.
O velho Ming respondeu com um sorriso. Apenas algumas pessoas sabiam que ele se chamava Lin. Capítulo 28. Confortado imediatamente, benefícios do aumento do valor da fortuna. O velho Ming foi nomeado Lin Ming, mas depois de ascender ao reino superior e se tornar o ministro das relações exteriores da família Gu, ele passou a ser conhecido como velho Ming ao longo do tempo. 30.000 anos atrás, ele era um mero cultivador do reino do falso Deus, mas hoje, ele era um poderoso rei-deus. Ele era considerado uma pessoa forte mesmo na família Gu do reino superior. É só que ele não pode exercer sua verdadeira força no reino inferior devido à vontade do mundo, ou ele será rejeitado pela vontade do mundo deste reino inferior e expulso ou atacado. Ele podia ser um deus-rei, mas isso não significava que ele pudesse ignorar as leis do mundo e pisar onde quisesse. Eu criei a família Lin sozinho. Gu Shangji assentiu depois de ouvir a transmissão de som do velho Ming. Ao mesmo tempo, ele se comunicou com o sistema em seu coração: qual é o valor da fortuna atual de Ye Shen? Ele tinha ouvido claramente o prompt do sistema agora. Desde que ele mudou a trajetória original do avanço do mundo, o próprio mundo interveio para corrigir a disparidade, e um novo filho do céu favorecido apareceu. Parecia que o Pai Celestial de Ye Shen estava prestes a abandoná-lo. Gu Shangji adivinhou que os filhos prediletos do céu não seguiam o mesmo modelo. Deve haver diferentes clichês e enredos, e isso não seria surpreendente para ele. Ele já estava adivinhando qual modelo esse novo filho do céu favorecido teria desde que o último tinha o enredo de noivado anulado. O sistema respondeu: anfitrião, Ye Shen tem 230 pontos de valor de fortuna. A razão pela qual eu sofrerei uma reação da fortuna é por causa do meu baixo valor da fortuna quando comparado a esses chamados filhos favorecidos do céu, certo? Se meu valor de fortuna é alto o suficiente, eu não deveria sofrer com isso, certo? A voz mecânica e plana do sistema soou novamente: sim. A Fortune Backlash desaparecerá com o tempo à medida que o valor Fortune do host aumentar. Gu Shangji assentiu com uma expressão pensativa. Embora Ye Shen fosse fraco como um mosquito, Gu Shangji precisou de muito esforço para lidar com ele. Afinal, Gu Shangji pode facilmente esmagar alguém como Ye Shen com sua força. É só que o Deus Celestial forneceu proteção especial a Ye Shen, e isso tornou impossível para ele obliterar Ye Shen diretamente em alma e corpo. Deve-se ter em mente que Gu Shangji começou com 30 pontos em seu valor de fortuna, enquanto Ye Shen tinha mais de 500 pontos em seu valor de fortuna. Ele tinha quase 20 vezes mais valor de fortuna do que ele. Se alguém apenas comparasse os pontos fortes, seu original poderia obliterar Ye Shen apenas com o dedo mindinho. O que Gu Shangji achou difícil de acreditar foi o fato de que o original, um verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Dale, tinha apenas 30 pontos em Fortune Value. Gu Shangji pensou sobre esse assunto por um longo tempo e percebeu que o motivo provavelmente se devia ao temperamento de seu original além de seu papel de vilão na história. O original era um homem altivo e indiferente que só se importava com o cultivo. Ele era completamente burro quando se tratava de assuntos além do cultivo. Ele estava realmente apto para ser uma bucha de canhão cujo único trabalho era dar experiência ao protagonista. Ele até desdenhou de pisar em uma formiga como Ye Shen. De acordo com seu caráter e ações,
o mundo provavelmente seguiria este caminho. O valor fortuna é ilusório e imperceptível. Não importa o quanto Eshen tenha ofendido o original, e não importa em quantas situações difíceis ele se encontrasse, ele acabaria por sobreviver e o mundo o tornaria completamente razoável através de coincidências. Como ele havia cruzado e sabia todos esses clichês de cor, ele naturalmente não permitiria que Eshen voltasse e pisasse nele depois de pisar nele. Gu Shangji havia se tornado uma das chamadas anomalias, e o Deio Celestial já estava achando difícil abrigar os filhos prediletos do céu usando coincidências inexplicáveis. Assim, o mundo trouxe Fortune Backlash para lidar com a anomalia. Era exatamente como a raça humana havia se estabelecido como a raça dominante nos mitos do mundo anterior de Gu Shangji. Quem tentasse ir contra essa lei seria preso pelo castigo do céu. Nem mesmo os sábios ousaram pensar em mudar essa realidade. É claro que o mundo à sua frente não podia ser comparado às histórias míticas de sua vida anterior, mas a tendência não era muito diferente. Os filhos favorecidos do céu deveriam estar no topo e alcançar o Deio, que era a vontade do céu. A posição dos filhos prediletos do céu não foi à toa. Embora tenha trazido alegria para ele colher lentamente o valor da fortuna dos filhos favorecidos do céu, mas também lhe deu uma sensação de contenção, e Gu Shangji não gostou disso. Felizmente, Gu Shangji não sentiu mais uma ameaça à sua vida quando pensou em tirar a vida de Eshen. Ele adivinhou que seu valor de fortuna havia aumentado para um alto razoável. Consolou-o imediatamente. Como o sistema disse, quando seu valor de fortuna aumentasse para uma certa quantia, até mesmo o Deio Celestial precisaria se submeter e não seria mais capaz de ser tão parcial. Precisaria usar as chamadas coincidências para lidar com ele se quisesse proteger aqueles filhos prediletos do céu, não seria capaz de derrubá-lo com um raio celestial do nada. Gu Shangji examinou o estado atual de seu painel de atributos. Anfitrião, Gu Shangji. Identidade, verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Deio. Linhagem, Devil Heart, Deobun. Cultivo, Lord outorgado, fase intermediária. Habilidades místicas. Códice Deio Imortal Celestial, 7ª camada. Templo do Espírito de Deus Inato, talento. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Pontos de destino, 100. Valor da fortuna, 120, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. Talismã de travessia de domínio X1. Um terceiro fragmento de uma semente mundial X1. Gu Shangji ganhou alguns pontos de Fortune e Destiny nos últimos dias, e ele também aumentou seu cultivo em um reino menor. Códice Deio Imortal Celestial ainda estava na 7ª camada, mas Gu Shangji ainda havia aumentado seu cultivo para o estágio médio do reino da outorga dos Lords. Sua velocidade de avanço era ridícula quando comparada aos outros Saint Children do reino superior. Ele era um vilão supremo com um dedo de ouro que poderia aumentar seu cultivo adicionando pontos, então seria uma vergonha se ele não estivesse melhorando tão rápido. Este método de usar Destiny Points foi nada menos que usar um cheat em um jogo online para manipular suas especificações. Ao mesmo tempo, Gu Shangji estava se perguntando sobre as repercussões de ter uma Dark Fortune. Mas mesmo depois de quebrar seu cérebro, ele não conseguia pensar em nada.
Ele não recebeu nenhuma oportunidade celestial, nenhum desastre divino o derrubou. Ele concluiu que era apenas um sinal de que ele era uma anomalia, já que não existia entre os 7 níveis de sorte: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Em termos simples, Dark Fortune representava uma variável imprevisível.